Olá pessoal, eu sou a professora Lilian, dou aula na Escola Zip Byte. Essa é a nossa terceira aula do Adobe Illustrator. Nós iremos dar continuidade às ferramentas que nós estávamos vendo na aula anterior. Então, a ferramenta grade polar cria caminhos elípticos ou circulares que fazem o papel de divisores concêntricos. Para criar sua grade polar, clique na ferramenta e clique na tela, ou seja, a área de trabalho do Adobe Illustrator. Como nas ferramentas anteriores, nós podemos combinar elas com outras ferramentas. E as teclas Alt, Shift, barra de espaços e acento grave produzem os mesmos efeitos que vimos nas ferramentas anteriores. As teclas para cima e para baixo acrescentam ou reduzem o número de divisórias concêntricas. As setas para a direita e esquerda acrescentam ou reduzem o número de divisórias radiais. As teclas X, C, F e V produzem os mesmos efeitos na ferramenta grade retangular. Ao clicar na tela, será apresentada a janela de configuração que contém os mesmos parâmetros da ferramenta grade retangular. Nós e caminhos. Um dos grandes recursos da arte vetorial são os caminhos, que é apresentado por uma linha aberta ou fechada, reta ou curva que pode ser moldada de diversas formas. O Illustrator possui 3 grupos de ferramentas que facilitam a edição destes caminhos. O primeiro grupo temos a ferramenta Seleção Direta, que permite-se fazer a seleção dos nós. Junto a ela temos a seleção de grupo, que permite selecionar em agrupamento somente o objeto que for clicado. Ferramenta Lápis. Funciona como um desenho à mão livre e o uso dela com o mouse precisará de um pouco de prática. A sua utilização é bem simples, no ponto inicial e com o mouse pressionado, arraste criando assim o seu desenho. Ao dar um duplo clique na ferramenta, abre-se as configurações da ferramenta, como mostra na imagem abaixo. Fidelidade. Controla a distância em pixels em que as curvas se dividirão da linha pontilhada original. Um valor baixo resulta em ângulos mais acentuados. Um valor mais alto gera curvas mais suaves. Suavidade. Controla a intensidade da suavização, expressa em porcentagem, para manter o caminho menos instável ou irregular. Um valor baixo nessa opção resulta em um caminho pesado e angular. Um valor alto gera um caminho mais suave e com menos pontos de âncora. Manter seleção. Se for habilitada, o caminho será automaticamente selecionado após o traçado ter sido concluído. Se você estiver criando caminhos próximos, desabilite essa opção, pois ela acabará atrapalhando a operação. Editar seleção de caminho. Quando habilitada, permite que o caminho possa ser editado posteriormente, assim que o ponteiro estiver dentro da distância especificada na caixa dentro. Caso a opção seja desabilitada, a ferramenta criará novos caminhos quando concluir o anterior. Ferramenta Suavizar. Edita os caminhos suavizando seus pontos de ancoragem. Ao ser dado um duplo clique na ferramenta, será possível trabalhar os controles de fidelidade e suavidade. Ferramenta Apagar. Também opera em qualquer caminho, permitindo apagar e cortar um caminho. Para se utilizar a ferramenta Apagar em textos, é preciso primeiro convertê-los em caminhos. Grupo da ferramenta Caneta. A ferramenta Caneta diferente da ferramenta Lápis, que permite desenhar à mão livre. Essa ferramenta funciona com os pontos de ancoragem, onde você clica, pressiona o mouse no segundo ponto. Se apenas clicar, será criada uma linha reta, mas se clicar, arrastar o mouse, poderá criar uma curva.
Quando você simplesmente clicar sobre um ponto da página, o Illustrator cria um ponto de ancoragem no ponto do clique. Se você deslocar o ponteiro sem arrastar e clicar no outro ponto, criará um segmento reto unindo os dois pontos. Mas se você clicar e arrastar o ponteiro, surgirão linhas de direção a partir do ponto, e essas caracterizam pontos de curva. Assim, a operação clique e arraste com a ferramenta caneta gera segmentos curvos, cuja curvatura é controlada pelas linhas de direção dos pontos que delimitam. Enquanto você estiver criando o caminho, o último ponto ancorado permanecerá selecionado, ao contrário dos demais. Isso indica que o Illustrator se encontra no modo de geração de pontos. Qualquer clique sobre a página criará outro ponto e, por conseguinte, outro segmento. Para concluir o caminho, você pode pressionar a tecla Ctrl e clicar em qualquer parte da tela e assim criar um ponto aberto, ou clicar no ponto inicial e assim fechar o ponto. Podemos também mudar a curvatura dos nossos pontos utilizando a tecla Alt. Acrescentando e removendo pontos de ancoragem. Muitas vezes será necessário acrescentar ou remover pontos de ancoragem em seu caminho. Para acrescentar pontos de ancoragem, utilize a ferramenta Adicionar ponto âncora e clique onde deseja adicionar os pontos. Para remover os pontos, utilize a ferramenta Excluir ponto âncora, que remove pontos específicos. Trata-se de um recurso importante, na medida em que nem sempre precisamos suavizar um caminho, mas efetivamente alterá-lo removendo os pontos-chave. Conversão de pontos de ancoragem. Podemos converter os pontos de nossos caminhos e utilizamos para este fim a ferramenta Converter ponto âncora. Ao clicar com esta ferramenta em um ponto de curva ou ponto de vértice, e se clicarmos e arrastarmos um ponto de vértice com a ferramenta, ele será convertido em um ponto de curva. Desenhe uma circunferência e clique em seus pontos de curva com a ferramenta Seleção Direta, e observe que ele vai convertendo o objeto em linhas retas. Seleção direta tem como objetivo permitir a seleção de pontos de ancoragem específicos. Permite também arrastar um ponto de ancoragem de modo a alterar seu caminho, alterando-lhes o formato. Veja um exemplo de um uso dessa ferramenta e clicar em um dos pontos serão mostradas as alças nos pontos da forma. Para uma das alças de giro, distorça a circunferência. Com a tecla Alt, mude o vértice. Agora achate a parte superior. Arraste um dos vértices superiores para cima. Com a tecla Alt, inverta a alça de outro lado e repita o processo. Através da ferramenta Seleção Direta, acerte melhor a sua forma. Se quiser, pode enfeitar ele mais um pouco. Salve seu arquivo para que você possa personalizar mais tarde. Ferramentas de edição de caminhos. Temos mais algumas ferramentas de edição de caminhos. No primeiro grupo temos a tesoura, a faca e no segundo grupo temos a curva. Tesoura é utilizada para dividir caminhos. Clicar com a ferramenta tesoura em caminho fechado torna o caminho aberto. Usar a ferramenta em caminhos abertos divide o caminho. Faca. Fatia áreas de caminho. Não necessita de edição de caminhos selecionados, corta os objetos. Curva. Pode ser traduzido como remodelar. Ela remodela o caminho. Média. O comando média utiliza as coordenadas x e y de um ponto de ancoragem selecionado para calcular a posição média entre eles e alinhá-los horizontalmente, verticalmente ou ambas. Selecione o coração da imagem anterior e crie mais 3 cópias.
clique sobre o primeiro e arraste com a tecla Alt pressionada. Depois, clique sobre cada um deles com a ferramenta de seleção e pelas alças da diagonal, gire com as teclas Shift pressionada. Isso forçará a girar em ângulos de 45 graus. Deixe seus desenhos como a imagem abaixo. Com a ferramenta de seleção direta, selecione os vértices das pontas de baixo do coração, pois serão elas que serão unidas. Utilize a tecla Shift. Clique no menu Objeto, opção Caminho e opção Média. Como o objetivo é unir os pontos na vertical e horizontal, deixe selecionada a opção Boot e clique em OK. Juntar, unir. O comando unir permite unir dois pontos de ancoragem que estejam abertos. Por exemplo, temos essas duas linhas. Preciso fechar a forma. Com a ferramenta Seleção Direta, clique nos pontos de ancoragem nas extremidades da linha. Utilize a tecla Shift, clique no menu Objeto, opção Caminho e opção Unir. E o objeto será fechado. Obrigado por assistir mais essa aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau.